O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizou que o Legislativo pode armar uma pauta-bomba para o governo caso o presidente Jair Bolsonaro vete o fundo eleitoral. O veto foi indicado pelo presidente publicamente. O texto institui um fundão de 2 bilhões de reais, valor aprovado nessa semana pelo Congresso, a pedido do próprio Executivo. Maia citou a redução do preço do óleo diesel, o aumento do salário mínimo além da inflação e a anistia do Fundo Rural como possíveis pautas-bombas que podem ser, portanto, pautadas pela Câmara. Aspas, foi ele que mandou a proposta de 2 bilhões de reais e agora quer vetar? Fecha aspas. Segundo o presidente da Câmara, o Congresso tem um arsenal caso Bolsonaro vete os recursos para as campanhas eleitorais do próximo ano. Aspas, não fizemos nem queremos fazer isso, mas se ele quer jogar para a sociedade, também podemos jogar. Esse jogo traz insegurança. Fecha aspas. Quer dizer, tem duas questões aí, Augusto Nunes. Tem o fato de o governo ter mandado a proposta e, inclusive, orientado o voto sim para a aprovação do fundão eleitoral de 2 bilhões de reais. E agora o Jair Bolsonaro está acenando com um possível veto. E o fato do Rodrigo Maia estar fazendo uma ameaça, né, de prejudicar a população brasileira, os pagadores de impostos com pautas bombas, caso o fundão eleitoral não seja aprovado. Quer dizer, os políticos lá do Congresso Nacional querem uma dinheirama para gastar durante a eleição e conseguir ser reeleito para garantir a boquinha. Eles não se garantem com simplesmente doações de simpatizantes do partido, talvez porque não tenham aqueles que poderiam fazer isso por uma coerência de ideias, por acreditarem nas propostas do partido, Augusto. Pois é, bastou a insinuação do Jair Bolsonaro, né, segundo a qual ele iria vetar a instituição desse fundo eleitoral de 2 bilhões de reais para que o Rodrigo Maia escorregasse numa reação determinada pelo fígado. E aí ele mostrou quem é, né, o tranquilo Rodrigo Maia, o homem que chora com a aprovação da reforma da Previdência. É isso aí, um homem capaz, um deputado capaz de punir o povo brasileiro para mostrar quem manda na pauta da Câmara ao presidente Jair Bolsonaro. Ele poderia, se fosse mais competente o Rodrigo Maia, dizer o seguinte, aquela discurseira falsa, mas melhor do que essa aí, porque essa ajuda a destruir a imagem de qualquer parlamentar, a discurseira da Glaze. A Glaze diz que a democracia requer esse tipo de financiamento para ser aperfeiçoada, porque o financiamento, receber dinheiro de empresários, coisa que o PT fez a vida inteira, prejudica os eleitores, porque aí o eleito passa a atender aos interesses dos ricos, dos empresários, dos banqueiros e tal. Ele poderia ter dito isso melhor do que dito. Ele também podia falar que vamos reexaminar a quantia, talvez seja muito, talvez seja excessiva, e nesse caso corrigiremos. Não, ele vai e ameaça o povo que não tem nada com isso. E para punir, para a represália dele, a atitude do Bolsonaro, que, repito, não se consumou nem vai se consumar, reduzir o preço do óleo diesel, aumentar o salário mínimo além da inflação, anistiar o pessoal do Fundo Rural, quer dizer, é isso. Esse é o Rodrigo Maia. Perdeu uma ótima chance de permanecer calado. Zé Maria. Olha, esse fundão é uma vergonha. Um momento em que o país passa dificuldades, está economizando de um lado, economizando de outro. A gente vê ali, não faz parte do governo federal, mas não deixa de ser o governo, Rio de Janeiro lá, com dificuldade de pagar salários, de pagar lá os princípios básicos de atendimento à saúde, né? A gente vê 3 bilhões de reais investidos em campanha eleitoral. Estou dizendo 3 bilhões porque 2 bilhões para o fundo eleitoral e 1 bilhão para o fundo partidário.
Então, 3 bilhões para torrar. E os deputados queriam mais, eles queriam 4, seria 5 bilhões, né? Queriam 4 bilhões, 3 bilhões e 800 milhões de reais para esse fundo eleitoral. Aí o presidente Bolsonaro alertou, não vou sancionar isso. E ele tem razão. Como justificar a sanção de 3 bilhões e 800 mais 1 bilhão, quer dizer, quase 5 bilhões de reais para os políticos torrarem em campanha eleitoral? Aí ele sinalizou que não iria sancionar. Foi um Deus nos acuda no Congresso Nacional. Houve sim ameaça, houve sim. Eu ouvi de vários partidos lá de que o Centrão preparava lá uma reação muito forte e prepara uma reação muito forte. Ameaçaram não votar o orçamento. E aí negociaram. Houve negociação com o governo. E aí a ideia era de que 2 milhões passaria. Isso porque o presidente mandou ao Congresso exatamente uma proposta de 2 bilhões de reais para os gastos na eleição do ano que vem. A última foi 1 bilhão e 700 milhões de reais. E agora o presidente está insinuando que pode vetar e a reação foi muito forte no Congresso Nacional. Muito forte, impressionante. Hoje o presidente, Augusto, na verdade ele expressou que ele falou com a boca do Centrão. Está muito assim no Congresso Nacional, porque o pessoal ficou indignado porque houve negociação. E não dá mais tempo para mudar isso. Então se o presidente vetar, fica nada. E aí qual é a maldade? Não há como justificar a entrada de dinheiro, porque além, evidentemente, dos 2 milhões para a campanha, esse dinheiro serve de justificativa, né? Ah, não, foi o dinheiro do fundo eleitoral. Se não há dinheiro do fundo eleitoral, ninguém pode gastar nada a não ser do autofinanciamento, aí fica muito complicado. Então, eu estou achando difícil o presidente Bolsonaro vetar isso aí. Se ele vetar, será uma briga boa para o Congresso, com o Congresso Nacional. Eu acho que ele vai recuar e sancionar os 2 bilhões.